Quando um ente querido vai embora? A gente estava orando aqui, passei alguns dias, por exemplo, falando com um rapaz, o Paulo, perdeu sua mãe, um adolescente, um jovem. Né? Quantos idosos da nossa igreja ou partiram ou perderam entes queridos, ou pessoas jovens também que ou adoeceram ou perderam seus entes queridos. Quantos ministérios nós temos na nossa igreja que são muito importantes, mas eu pergunto a você, quantos das nossas atividades nesse momento conseguem suprir um coração partido? Agora, quantas pessoas conseguem realmente chegar junto e transformar, às vezes, um dia difícil e dar esperança? Eu sei que a igreja não parou em 2020 e nem vai parar em 2021. Quando a igreja sabe quem ela é, o que ela faz, apesar das circunstâncias. Às vezes as ações da gente, como instituição, elas não conseguem continuar. Mas o povo de Deus não para. Ligação, uma aproximação, quando pode chegar, uma conversa, uma oração, uma continuidade, uma perseverança em amizade, porque eles todos os dias se reuniam como irmãos, partiam pão e também no pátio do templo. E a perseguição não conseguiu espalhar esses irmãos como comunidade, no sentido de comunidade de irmãos, mas só conseguiu espalhar o Evangelho. Então eu fico pensando o que é que a pandemia pode fazer com a gente, a não ser revelar a gente. Revelar nossas inconsistências, mas aprimorar o que nós nascemos para ser. Tem muita gente que tem saído da igreja, se decepcionado com a igreja, se sentindo sozinho, abandonado. Tem gente que tem mudado de igreja, tem gente que não tem mais vindo à igreja, participado de igreja, tem gente que desistiu da igreja. E é muito compreensível o que está acontecendo. De verdade. Eu pessoalmente entrei numa crise também, em 2020 especialmente, foi muito angustiante. Passar por tudo, tanto como alguém que trabalha numa igreja, e me sentir frustrado, como alguém que ama pessoas e não conseguir estar reunido fazendo o que eu gosto e com as pessoas que eu gosto. E especialmente sentindo algumas coisas partindo, mas ao mesmo tempo, quando as coisas caem, você descobriu o que é que fica. Quando uma árvore balança, o que é que permanece. Isso é muito importante. Uma coisa que eu percebi conversando com vários amigos, inclusive encontrei um amigo que se mudou, ele era de Carpina, da mesma igreja que eu, está em Criciúma, e a gente se viu inclusive essa semana, bateu um papo muito importante. E a gente estava falando da importância de fazer parte da igreja de Jesus. E é importante os níveis, às vezes, que a gente está dentro de uma igreja. Por exemplo, às vezes a gente é membro de uma igreja ou congregado de uma igreja. E eu queria que você tivesse paciência, que você vai entender o que eu quero falar aqui, a gente vai chegar no texto, tá certo? A gente é congregado de uma igreja, a gente vem para a igreja, a gente gosta da igreja, a gente gosta da música da igreja. A gente gosta porque tem um congresso da criança da igreja. Meu filho gosta daqui. Eu gosto porque tem algumas pessoas lá que eu falo no fim de semana. Sou membro da igreja, eu gosto da mensagem. Ou do pastor Júlio, do pastor Alberto, do pastor Tiago, do pastor Nelson, ou de alguém que fala. Tem alguma coisa assim que eu gosto, eu vou lá, é interessante. Eu gosto quando tem o pessoal do violino, o pessoal do sax. Meu Deus, quando tem a orquestra, especialmente, eu fico vendo quando vai ter no calendário. Eu gosto. Quando o Deise toca piano, eu gosto. Então eu tenho alguma ligação com essa igreja. Eu sou membro, eu sou congregado. Às vezes eu tenho outro nível. Eu tenho um nível de que eu me associo a algum ministério, eu faço alguma coisa. Ou eu participo de uma escola bíblica, ou eu participo de alguma atividade. Então isso é muito importante, eu participo de uma recepção.
eu participo da escola bíblica, eu participo de um pequeno grupo, eu participo de algo, eu tenho alguma ligação, eu tenho até ligação emocional com as pessoas, ou alguma coisa. Então, antes de continuar, eu queria parar aqui. Eu acredito que, especialmente se você estava nesses dois eixos, eu não sei se você está me escutando, talvez, mas eu acredito que sim, você foi muito mais impactado com a pandemia do que eu. Quando o culto foi só no Zoom, quando você não pôde se encontrar e fazer o que você gostava, quando não tinha a orquestra, quando não tinha a mensagem do jeito que era, quando não tinha as atividades. Qual era o motivo para continuar na Emanuel, por exemplo? Quase nenhum. Se é que tinha algum. Quando a gente balança a árvore, às vezes cai tudo. Mas se tiver uma essência forte, às vezes a gente permanece. Essência. Essência. Quando a gente tem ligações que vão para além das superficialidades, a gente tem raiz. Isso é muito importante. Um exemplo, quando eu não só faço parte de algo, mas eu sou parte de algo, quando eu sou apenas um integrante de algo, mas eu faço aquilo acontecer, é muito diferente. Quando eu não sou apenas cuidado, mas, por exemplo, quando eu cuido, é diferente. Eu tenho uma responsabilidade. A coisa ganha um tom muito diferente. Por exemplo, você faz parte de um pequeno grupo. Tem gente que faz parte do pequeno grupo e faz parte do pequeno grupo você entrar, você fazer parte do pequeno grupo, você ser cuidado. Mas faz parte do pequeno grupo você entender que aquilo é uma comunidade que cuida uns dos outros. Uma comunidade pastoral. É um grupo de pastores e pastoras, que um cuida do outro. E que o desenvolvimento desse grupo é a saúde dele para alcançar outras pessoas. Mas tem gente que gosta de ser cuidado, que acha aquele grupo terapêutico, e que fica chateado se não receber uma ligação, se o grupo foi ruim, se o estudo foi mais ou menos, e que vai ali para receber uma coisa boa, de qualidade. É uma exigência. E se não está bom, sai. Porque não entendeu o que Deus está fazendo. E perde o chamado de Deus. Para todo mundo. Que não é para o pastor Tiago. É para os pastores e pastoras da cidade. De cuidar. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? E quando a gente perde esse vínculo, nada nos segura, não. Só desânimo. Eu queria falar sobre constância hoje, sobre insistência. E todo mundo passa por isso. Até o apóstolo Paulo. E eu queria ler com vocês hoje o que está em Atos, capítulo 15, do verso 36 ao 41. Pode passar aí, por favor. O nosso tema de hoje, deixa eu ver se eu não aperrei o pessoal. Pronto. Vai ser guiados pela insistência. Eu já brinquei com vocês semana passada que eu sou a pessoa mais desorientada que existe, né? Minha esposa é o meu norte. Se tiver em algum lugar, pastor Alberto, já falei para vocês, ele não estava aqui. Pastor Alberto, gente, se você quer saber as ruas do Recife, é o mapa humano, é o pastor Alberto. Eu já fiquei várias vezes com vergonha de dizer a ele que eu não estava entendendo nada. Então, pastor Alberto, me perdoe, eu menti para o senhor, dizendo que eu estava entendendo. Me perdoe. Porque o senhor fala, o senhor conhece a rua tal? Eu disse, sim. E a rua tal? Eu disse, sim. Já não estava entendendo na primeira que o senhor perguntou, pastor. Entendeu? Mas a minha orientação é minha esposa. Eu vou na rua 5 vezes, eu não sei. Ela é meu GPS. Então a gente vai falar sobre ser orientado aqui. Ser orientado é pelo Espírito. Eu sou desorientado. E a nossa carne desorienta a gente. A nossa carne leva a gente para lugares que a gente não quer. Ou, na verdade, onde a gente quer. Mas só o Espírito converte a gente para ser a verdadeira identidade da gente. E torna a gente o que a gente deveria ser, de verdade. Ok? Então, diz o seguinte, Atos 15, a partir do verso 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar
os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, um desejo de voltar às igrejas que foram plantadas por ele. Então, era um desejo de cuidado, né? Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. João Marcos, provavelmente quem escreveu o Evangelho de Marcos. Esse João aqui, Marcos, é primo de Barnabé, é primo de Pedro. Então, Barnabé queria levar ele. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas ou Silvano e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de trazer nesse tema, e deixa eu só dar um contexto aqui para vocês. Deus tem feito muita coisa, está fazendo muita coisa através de Barnabé e Paulo, gente, muita. Primeiro que Paulo, né, conhecido por Saulo, ele mudou provavelmente o nome dele, porque Saulo era um nome muito, alguns estudiosos falam isso, né? Saulo é o nome do rei, Saulo. E Paulo significa pequeno. Então, é até uma mudança aparentemente estratégica de mostrar que esse Saulo estava desaparecendo, e o Paulo foi conhecido tanto nas cidades gregas como judaicas. Então, é mais conhecido aqui, a gente vai vendo, Lucas vai chamando ele de Paulo, ele também se denomina Paulo. Só que ninguém queria andar com Paulo. Paulo era o terror. Mas Barnabé foi quem disse, pode deixar, eu quero andar com ele. Barnabé começa a andar com Paulo. E é muita plantação de igreja onde eles vão, é milagre acontecendo, é transformação acontecendo. E a gente conhece, parece assim, Paulo, né, o apóstolo dos gentios, mas Paulo primeiro vai com Barnabé nas sinagogas. Ele vai primeiro falar com os judeus, assim como Jesus, ele falou primeiro, trouxe o evangelho, como está lá em Romanos 1, Paulo escreve, primeiro para o judeu, depois do grego. E o que acontece é que tem muito grego, tem muito gentil se convertendo, gente que não é judeu. E eles estão saindo daqui, gente, do primeiro assembleia extraordinária da conversão de todos os cristãos universal aqui, sobre o assunto. Afinal, os gentios, eles realmente têm esse Espírito de Deus? Tem sinais aqui acontecendo. Mas tinha um povo judeu, né, que veio do pessoal lá, que vinha dos fariseus, e dizia assim, esse pessoal tem que circuncidar, tem que guardar o sábado. E aí, a igreja se levantou, Pedro, Tiago, apóstolos, de maneira nenhuma. A gente sabe que é pela fé. Só que para ter comunidade, ter comunhão, ter união, o pessoal fala, então pessoal, por favor, indiquem, falem para os gentios se absterem de comida sacrificada a ídolos, de alguns costumes que não vão ser saudáveis para a união entre judeus e gentios, para que eles se abstenham também da imoralidade sexual, porque esses costumes, além de ser pecado e imoralidade sexual, mas, por exemplo, comer comida sacrificada a ídolos, isso vai criar muita tensão. E eles tiveram ali uma unidade de pensamento e começaram a andar para o bem da comunidade entre gentios e judeus. Saindo daqui, gente, saiu o capítulo 15, tá? Antes. Existia um potencial incrível agora para sair entre as cidades, Barnabé e Paulo, continuar plantando várias igrejas agora mais unidas. E o desejo de Paulo é o quê? Barnabé, vamos agora, as igrejas que a gente plantou, veja só, fortalecer os nossos irmãos, aqueles que a gente já plantou, aqueles que estão lá, estão precisando de ajuda, vamos lá, vamos cuidar deles. E aqui entra a primeira ironia do nosso texto, paradoxo do nosso texto. Aí Barnabé fala, vamos, eu queria levar João Marcos. E o texto diz com clareza aqui que começou uma grande confusão. A palavra no grego fala que eles tiveram uma briga com muita animosidade. Eles discutiram ao ponto de ter um grande desentendimento. Por causa desse cara que realmente deve ter dado um transtorno grande para a viagem deles, né? Deve estar tudo certo, imagina, todos os planos direitinho, provavelmente João Marcos deveria ter uma parte importante na viagem, e o cara abandonou tudo.
Talvez aí o Paulo, quem sabe, Paulo era o cara mais sistemático, mais organizado. Ele deve ter ficado muito chateado, porque isso deve ter desorganizado muita coisa. E ele disse, João Marcos, mas não. Ou talvez alguns estudiosos falam que era mais séria, porque João Marcos tinha mais arraigado essa questão judaica nele. E ele abandonou o barco, é porque ele não entendia tantos processos ainda dos gregos, dos gentios. Então, para Paulo existia uma razão de que ele achava ainda João Marcos despreparado na questão do preconceito. Alguns falam sobre isso ainda. Então a gente não sabe, o texto não explica tanto isso, mas existia um motivo pelo qual Barnabé queria investir, era parente dele, mas também acreditava, e a gente vai entender porque a palavra Barnabé, que foi um nome que foi dado a ele, era pai do encorajamento. Então Barnabé acredita, Barnabé quer encorajar, Barnabé quer ajudar, e Paulo diz assim, de jeito nenhum, esse cara vai atrapalhar a gente, esse cara aí não tem jeito não. A gente vai querer fazer um trabalho, ele só vai atrapalhar a gente. Então, gente, a primeira coisa que eu queria trazer, assim, é que GPS, né? Guiados pelo Senhor. Naturalmente, eu e você, o que é que conduz a nossa carne? Nós somos conduzidos a andar com quem nos agrada. A andar com o que é conveniente para a gente. E a andar com o que vai dar certo. Pense comigo e seja sincero. A gente não gosta de quem atrapalha a gente. Pense no Brasil. O Brasil está polarizado. Não é só o Brasil, é os Estados Unidos e vários lugares do mundo. A gente não gosta de conversar com quem discorda da gente. A gente às vezes já manda uma mensagem no WhatsApp para deixar bem claro a nossa opinião. A gente está numa situação hoje de que a gente é muito taxativo. Essa é a minha opinião, pronto. E não me atrapalhe não. E a gente entra nessas brigas complexas, desnecessárias. Não só brigas complexas e desnecessárias, e com pessoas preciosas, porque Paulo e Barnabé aqui tem uma amizade muito preciosa. Enquanto ninguém queria estar com Paulo, Barnabé disse, eu cuido dele. Eu não tenho medo dele não, eu acompanho ele, no início da fé. Mas, por causa de João Marcos, Paulo disse assim, eu prefiro não estar com você. E Barnabé também falou, então é melhor a gente separar, porque pelo jeito aqui, alguém tomou a decisão e o outro concordou também, provavelmente. Não sei, a gente não está aqui, mas eu estou supondo. Gente, eu estou trazendo um ponto lá de trás, mas a vida da gente é muito parecida com o que está acontecendo aqui. A gente pega um ponto e se separa. A gente diverge. E é bom você olhar esse texto e a gente vai ter um olhar para o futuro, tá certo? Tem coisa aqui mais para a gente estudar, mas a gente quer andar com quem nos agrada, com quem é parecido com a gente, com quem concorda com a gente, com quem é legal com a gente, com quem até diverge, mas que dá para... tá ok. Enquanto ser guiado pelo Espírito é viver com toda a família de Deus. Falando aqui no futuro, talvez muita coisa que Deus vai trabalhando, por exemplo, na vida de Paulo é muito forte. Aqui é um acontecimento pontual que Lucas faz questão de pontuar mesmo. O que está acontecendo na vida do apóstolo Paulo é muito forte. O apóstolo Paulo vai tentar plantar as primeiras igrejas e não dá certo. Depois dessa primeiro desentendimento, ele vai tentar plantar igrejas e não consegue. O Espírito impele ele para ir para outro canto. Ele vai para um lugar, não dá certo, o Espírito diz que não dá. Ele vai para outro, não dá, e não dá. Aí ele tem um sonho para voltar, se não me engano, para Macedônia. E quem ele está cuidando aqui? De Timóteo. Parece que Deus estava falando assim, olha, Paulo, você é um cara realmente extraordinário, eu capacitei você para isso, mas agora você vai ter que cuidar de Timóteo. Foca em Timóteo. Timóteo que é uma pessoa que eu estou dando para você. Então você que é o cara da grande execução, mas eu estou te dando uma pessoa. Depois disso a coisa começa a andar, mas a primeira etapa dessa viagem dá tudo errado para Paulo. Deu errado ou deu certo? Deu certo. Paulo estava cuidando ali de Tito e Timóteo. Duas pessoas focando nas pessoas. E ele continua sendo o trabalhador que ele é. Sabe como é que Paulo é reconhecido, gente, quando a gente olha as cartas de Paulo? Apóstolo da reconciliação. Acho que aquilo marcou a vida de Paulo.
Porque Paulo começa a escrever em Efésios, Colossenses, nas cartas ele fala assim: Deus nos fez de todos, gregos, judeus, uma só família. Nós somos a família de Deus. Isso foi um ponto na vida de Paulo que deve ter marcado eles assim: isso não representa. Deus nos fez para ser uma só família. Porque Paulo volta a falar com Barnabé lá na frente. A gente vai falar daqui do segundo ponto, porque Paulo briga com Barnabé de novo. Tudo indica que eles voltaram a ser amigos, porque em Gálatas a gente vê que houve um desentendimento de novo de Paulo e Barnabé. E aí eu quero avançar um pouquinho, para você entender assim, ó. A gente também é conduzido a desistir das pessoas. Esse é o natural. Desistir das pessoas que falam com a gente. Então aqui também claro que Paulo desistiu. Então, gente, ó, você já deu graças a Deus pela Bíblia? A Bíblia é um livro extraordinário. A Bíblia é um livro que não esconde os problemas das pessoas. A gente às vezes quer santificar uma coisa que a Bíblia não santificou. Ó, apóstolo Paulo. Gente, Deus deixou o apóstolo Paulo, está mostrando aqui um dos problemas, a inconsistência dele, para que eu aprenda sobre a minha inconsistência, porque Deus é que é o perfeito, e é Ele que transforma a vida da gente. Isso é extraordinário, gente, está mostrando que a gente tem problema de desentendimento aqui, como Paulo tem, e a gente precisa aprender o que é que moveu o coração de Paulo para mudar. Gente, eu agradeço a Deus, porque tem Davi, que é um cara que quando ele deixou de ir para a guerra, quando ele deveria ir como líder, ele olhou a mulher do próximo e mostra sobre o nosso coração que é adúltero quando a gente não está focado no que Deus quer. Isso é muito importante, a Bíblia é extraordinária. Bíblia, a gente precisa comer ela todo dia. E aqui está dizendo que a gente tem uma tendência a desistir das pessoas que vacilam com a gente. Somos conduzidos a isso, naturalmente. Magoou, fechamos. É o processo que a gente está vendo, né? Quem gosta de Big Brother aí, cancelamento, né? Cancelamento já era moda antes e agora, pronto. Não só cancelar, mas detonar. Cancela e ainda detona. A gente cancela as pessoas que falham com a gente. Mas a Bíblia nos ensina, nós somos conduzidos, o Espírito nos guia a insistir, persistir, acreditar nos relacionamentos. E eu falo isso, gente, porque a Bíblia diz que esse apóstolo Paulo, que está mostrando a gente aqui, que disse assim, não leva João Marcos não, viu? Esse cara aí é o mesmo João Marcos, que ele vai saudar 2 vezes, vai chamar João Marcos de precioso, vai dizer que tem saudade de João Marcos. O que aconteceu com Paulo, gente? Vai falar de novo com Barnabé, ele que brigou intensamente com Barnabé. E ele teve outro problema com Barnabé, porque na Galácia, ele escreve aos Gálatas, quando chegou um partido, vamos dizer assim, né? Pedro, chegou um pessoal, chegou uma turma, vamos dizer assim, que era mais judaica. E aí, começou a separar as mesas, judeus e gregos. E quem sentou com os judeus, gente? Pedro, Barnabé ficou do lado dos judeus. Paulo ficou chateadíssimo, disse assim, como é que vocês que falam dos gentios estão vivendo como eles? Porque vocês já estão tratando os outros iguaizinhos, se separando, vocês que falam mal desse comportamento. Chamou a atenção de Barnabé e de Pedro. Mas isso não indica que o relacionamento deles se findou. Pedro, por exemplo, fala de Paulo na carta dele, falando que Paulo escreve coisas que não são fáceis de entender, mas ele fala que são coisas profundas, relacionamento. Gente, sendo prático aqui, não importa quanto a pessoa é difícil, Deus colocou na sua vida, na minha vida, para a gente aprender a se relacionar. Hoje a gente tem muita dificuldade de entender o que é que Deus está fazendo na nossa história. Inclusive a nossa oração, ela é às vezes lançando problema para Deus, né? Quem já fez essa oração? Deus, por favor, cuida da minha esposa, Senhor. Ela está ali, né? Por favor, Deus, o que é isso, Pai, que o Senhor fez aqui? Que está errado esse negócio. Deus,
ela brigou comigo hoje, o senhor viu, o senhor é testemunha. O senhor sabe que ela está errada, né? No final, ela falta dizer assim, Deus, a culpa é do senhor, né? O senhor que me deu ela, né? Então, o Senhor botou essa mulher, está braba, Deus. Esse espírito aqui, Senhor, por favor, sai agora, Deus, por favor. Eu estou brincando, gente. Mas às vezes a gente está entregando nosso filho, nossa esposa, nossos amigos, dizendo assim, Deus dá um jeito. Ao invés de dizer assim, Deus, o Senhor me deu essa pessoa, e pelo jeito o Senhor está querendo trabalhar em mim, né, Senhor? Pelo jeito o Senhor está me ensinando a ter mais paciência, mais amor, porque o Senhor deu essa pessoa para mim, né? Porque se o Senhor quiser transformar ela, o Senhor transforma quando o Senhor quiser, né? Afinal, o Senhor é dono dessa pessoa, né? Mas pelo jeito, quem o Senhor está transformando agora sou eu, né? De vez em eu orar por mim, eu estou orando pela pessoa. Assim, Deus, dizer assim, Deus acorda, você não está vendo não, é? Ao invés de dizer assim, Deus me perdoa, eu não consigo ter paciência, eu sou brabo demais, eu fico muito, minha paciência vai embora. Quem está entendendo aqui? Mas eu acho que é só eu que tenho um problema com a esposa, né? Bichinha, Deus me perdoe, né? Com filho, com amigos, e aí Deus coloca essas pessoas para a gente insistir, persistir, acreditar nos relacionamentos, e eu louvo a Deus, porque João Marcos, a referência, irmãos, que eu estou falando aqui, ó, deixa eu só, para não ficar solto, eu acredito que eu botei aqui no finalzinho, o que eu falei para vocês de Paulo com Barnabé de novo, está em Gálatas capítulo 2, verso 11 e 14, e da persistência, veja só, Colossenses 4:10, ele envia saudações para Marcos, Filemão 1:23 e 24, ele fala que Marcos é cooperador dele em Cristo. Então, e 2 Coríntios é da reconciliação. Aqui, ó, é Colossenses 4, que eu disse assim, né? A respeito de Marcos, porque ele é uma pessoa preciosa. Está vendo? E tem mais, são 3 versos que ele fala de Marcos. Alguém que era inútil para ele. Por último, irmãos, nós somos conduzidos naturalmente para construirmos a nossa autenticidade e personalidade de maneira forte. Ou seja, se eu tenho uma opinião, eu tenho que dar. Se eu estou discordando, é isso mesmo. Isso aqui está errado, viu, Barnabé? Você não está vendo, mas eu estou. Não, é você que está errado, Paulo. Gente, é claro que a gente tem que conversar, tem que aprender a conversar, mas às vezes a gente racha. A gente acaba, acabou. É assim, pronto. Vai ou não vai? A gente está tendo conversas ultimamente assim, viu? Está errado. Ultimamente a gente está tendo dissensões muito fortes. Por quê? A gente não consegue ter o que é o contrário disso. O Espírito nos conduz a deixar uma verdadeira identidade, uma marca. A nossa maneira de agir é conduzida a construir uma autenticidade, ou seja, uma personalidade forte. Eu tenho que mostrar quem eu sou, ao invés de entender que Deus está me construindo a mostrar quem Ele é. Afinal, eu nasci para ser semelhante a Jesus. Sabe o que eu acho lindo? Eu acabei de falar sobre Paulo para vocês e Barnabé, né? A Bíblia fala que Barnabé foi recebido o nome, né? O nome dele era José, mas deram a ele o nome de Barnabé, pai do encorajamento. Paulo, o apóstolo da reconciliação, todas as características de Jesus. Eu quero perguntar a você, como é que você é conhecido? Como é que seu marido te chama? Como é que sua esposa te reconhece? Como é que teu pai, tua mãe te reconhece? Como é que você é admirado? Qual é o título que talvez te dariam? Epitáfio, né? O que é que botam na lápide? No de Jesus, sabe como é que foi? Eis aí um nazareno, rei dos judeus. Isso para Jesus foi tão importante, foi colocado por Pilatos, e ficaram muito chateados porque botaram rei dos judeus, era para dizer, não, dizem que ele é rei dos judeus, mas para Jesus é muito importante, porque ele é nazareno, mesmo morando no ambiente celestial, ele viveu como nazareno, um homem simples, um nazareno,
de Nazaré, um lugar qualquer, viveu como nazareno. Rei dos judeus, viveu como aquele que cuidou dos judeus, reinou de fato. Trouxe alento, cuidado, não com pompa, mas como alguém que trouxe de fato o reino de Deus. Mesmo Pilatos conseguiu colocar isso na lápide de Jesus, que não foi a lápide de verdade. Ele está vivo, ele não morreu. O que é que dizem sobre a gente? Eu quero encerrar trazendo essa pergunta e a conversa que a gente trouxe no início. Pense, a gente está ainda em 2021, ainda vai demorar algumas vacinas aí, e eu fico pensando, o que é a igreja? Continuam algumas coisas ainda sem acontecer, muitas coisas estão faltando aqui, mas o que de fato a gente nasceu para ser? Comunidade. A pandemia pode tirar da gente? Sim ou não? Para isso tem que ter uma coisa chamada esforço relacional. Tem muita coisa que conduz a nossa carne para ter personalidade forte, né? Para se juntar só com quem a gente gosta, para fazer o jeito que a gente quer. Mas o Espírito tem chamado a gente a agir de uma maneira diferente. A não só ser congregado, a membro, mas realmente se envolver com a vida das pessoas. A quando alguém chora, chorar com elas. Quando alguém ri, rir com elas. Para ser verdadeira família, como o apóstolo Paulo ensinou. A gente é instrumento de reconciliação. Minha frustração é que eu sei que eu não consigo também abraçar todo mundo e eu tenho minhas falhas. Porque a igreja ela é feita da multiforme sabedoria de Deus. E a gente tem que saber que todo mundo tem que trabalhar em prol uns dos outros. Se essa igreja mexer, gente, trabalhar, nosso alcance é grande. Amém? Eu queria convidar você a orar comigo. E talvez você está desentendido com alguém. Porque a sua personalidade é forte. Isso não é ruim. Mas é ruim quando você coloca outros princípios de lado. Paulo continuou tendo personalidade forte, tudo. Mas ele também entendeu que havia coisas muito importantes. Posso dar um detalhe para você? Porque está logo no outro capítulo. O apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que lutou até o fim para mostrar que, por exemplo, comida sacrificada, que foi uma coisa que o conselho disse assim, evitem. Ele falou assim, isso não é nada demais, gente. O que importa é agradecer ao Senhor. Mas ele, andando com Timóteo, filho de um grego, de uma mãe judia, ele falou assim, vamos circuncidar você? Sabe por quê? Aquilo que ele falou, me fiz judeu para o judeu. Para ele contou muito, porque para ele, não era sobre ganhar uma discussão, era sobre ser Cristo para as pessoas, as mais fracas, as que tinham dificuldades. Então ele falou, ó, eu vou para ambientes, eu sei que isso aqui não é um problema, mas para a gente conseguir levar a verdade, a gente vai circuncidar você. Beleza, Timóteo? Beleza. E ele fez judeu para judeu, gentil para gentil, o que fosse necessário, para que não deixasse de ter a verdade para quem necessitasse, relacionamento para quem necessitasse. Será que a gente tem aberto mão do nosso jeito para que Jesus apareça ou não? E aí, gente? Depende só da gente. Aliás, depende se o Espírito mora na gente e está maior do que a gente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, só é possível mudar se o Senhor fizer morada verdadeira em nós. Isso é um trabalho, Pai, de transformação e humilhação, Deus. Vemos aqui um processo grandioso que o Senhor tem feito na vida do apóstolo Paulo. Certamente não foi rápido, mas eu te louvo, Deus, porque o Senhor mostrou para a gente aqui. Não há, Deus, nenhum orgulho em dizer que a gente é do mesmo jeito, a gente nasce de um jeito, a gente vive de um jeito, vai morrer de um jeito, do mesmo jeito. Porque, Deus, um processo de crescimento é ser moldado à Tua imagem, Pai.
E a gente percebe, Deus, que pessoas maduras são pessoas que se deixam ser moldadas, maleáveis, por amor, Deus, se submetem aos outros, se colocam à disposição, não porque são fracas, mas justamente por ser fortes, como Jesus, se esvaziam, por ser tão fortes, se humilham, por ser tão fortes, são até dispostas, Pai, a morrer. E Senhor, nós queremos ser verdadeiramente fortes, Pai. Parar de ser cheio de gritarias, de ira, dissensão, facção, de inveja, de arrogância, de ciúme. Porque só o Senhor é capaz, Deus, de abolir as obras da carne da nossa história, Senhor. Ó Espírito Santo, só o Senhor pode derramar amor, paz, alegria, mansidão, fidelidade, longanimidade, benignidade na nossa vida, Pai. O domínio próprio, Deus, só o Senhor derrama em nós. E todos esses frutos, Senhor, que para tantos de nós às vezes parecem fraqueza, é a força do Senhor. Queremos te pedir, Pai, nos reveste, Pai, da tua força. Nos dá a coragem verdadeira, Pai, para sermos, Pai, instrumentos da tua paz, instrumentos do teu amor, Senhor, voltados para a verdadeira vocação. Levanta aqui o teu povo, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Se Deus falou com você e é alguém que você está com dissensão, Deus hoje chama você hoje, para conversar. Que Deus te abençoe.